Bom dia, pessoal. Bom dia. Falar um pouquinho aqui sobre Clean Architecture com Node.js. Alguém você já ouviu falar dessa arquitetura? Conhece que é arquitetura de projetos? Legal. Bom, me chamo Leonardo Lano, sou engenheiro de software na ArtLab, S2. Prova 1. Bom, quem é seu chefe? Tá? Quem é o chefe de vocês? Pergunta reflexiva, né? Será que é esse chefe? Será que o banco de dados é quem dita as ordens na sua aplicação? Você fala assim, vou montar meu banco de dados. Fiz a minha modelagem, a partir dessa modelagem vai sair todos os CRUDs, vai sair toda a lógica da minha aplicação. Se tiver uma lógica que eu não queira colocar minha aplicação, vai numa procedure no banco, né? Será que esse cara é nosso chefe? Por bom tempo, acho que ele é e continua sendo um pouco chefe de todos nós. Bom, então, como conhecemos? Cara, padrão clássico, 3 camadas aí. Tem a camada de apresentação, de business, data layer, comunica com o banco. O do banco você vai lá, faz a modelagem, pede com um cara que manja pra caramba lá de banco, faz lá, tudo mais. Ele já faz o reverso para você, vai gerar algumas classes, aí beleza, só encaixar uma lógica de programação junto na controller, aí você monta a sua UI e beleza. Fica aquele guarda-roupa bonitinho, ajeitado. Tinha um colega nosso lá da empresa que chamava de arquitetura bolovo ou arquitetura batata quente, né? Você vai passando de camada em camada, o que tem que fazer, no final executa uma prova no banco e volta. Tá bom. Para começar, Clean Architecture, né? Vocês conhecem esse cara? Uncle Bob? Bom, quem não conhece, é legal conhecer, tá? Ele foi um dos caras precursores dos princípios Solid, teve um manifesto ágil. Ele fez uma série coletânea de livros bem interessantes, tipo Clean Code, Clean Coder e Clean Architecture. Tá? O último livro, na verdade, é mais para consolidar uma série de artigos que ele tem, tá? É bem interessante. Bom, vamos lá para ver mais ou menos o que é esse arquitetura limpa, né? Uma das coisas que ele diz, né, que tipo, a arquitetura do seu projeto, todo projeto tem uma arquitetura, que na verdade ele chama de design, né? Como você projeta a sua estrutura, né? Vamos dizer assim, como a sua estrutura de classes, a parte de negócio, onde há separação, comunicação entre seus componentes, né? Então ele fala que esse formato é o design. Ele fala assim que, uma frase bem interessante que eu vi, ele falou assim, cara, me mostre a sua lógica de negócio, não me mostre o framework. Porque às vezes você abre um projeto, você só vê coisas do framework, né? Você vem lá e fala assim, putz, isso aqui é ASP.NET MVC, beleza. Certo, abre um projeto, isso aqui é Spring MVC. Putz, isso aqui Java e ele. Então você vai condicionando, você aprender os projetos, os frameworks e falar, putz, aprendi um framework, aquela cara. Tipo, trabalhei com Laravel, com Zend, ambos têm caras diferentes, os projetos ficavam diferentes mesmo sendo PHP. Né? O do Node, mesma coisa, você pega um projeto Express, interessante, tem algumas configurações. Começa a ficar similar à questão, você pega um outro projeto parecido com o Coa, que foi a mesma equipe, só que uma outra forma de implementar. E algumas coisas começam a ficar parecidas e dão uma flexibilidade. Tá? Basicamente bom, na sua aplicação não é para ter coisa de framework. Eu quero olhar o projeto e não quero ver coisa de framework. Então a gente precisa isolar. O framework é uma ferramenta. A aplicação tem que ser testada. Todas as regras de negócio, elas precisam de ser testadas sem UI, sem database, sem web service, sem telefone, sem nada. Só a lógica de negócio mesmo. Nada externo, né, vamos dizer assim. Só a própria lógica. Ou seja, ter os testes unitários de forma isolada. Independente de UI, né? A UI, quem dita a regra tem que ser um cara isolado. Vai ser um serviço, não importa. A UI ela tem que pedir uma informação e receber a informação que ela espera, mas vamos dizer assim, a sua aplicação não pode estar condicionado, amarrado totalmente
conquistar o why que é, tipo, eu preciso colocar mais um campo aqui, um campo calculável, às vezes pode ser até calculável, você vai lá no back-end, faz toda aquela estrutura só para trazer um campo calculável. Será que, se não conseguir trabalhar com aquele dado, umas coisas que eu já vi vem cor do back-end. O quê? Mas vem, já vi casos que vem cor do back-end, vem status 1, 2, 3, 4, você tem que ficar adivinhando, claro, aplicações mais antigas. Mas, se você combina um contrato, é interessante, né? Em vez do back-end ditar como que vai ser o seu front. Senão você começa a amarrar as coisas, não começa a estar muito acoplados, né? Níveis diferentes. Independente de banco de dados, ele fala que a sua regra de negócio, o seu modelo de dados que você usa na sua aplicação, o seu modelo de dados da aplicação é um modelo dele, da sua aplicação, né? E o modelo do banco de dados é o modelo do banco de dados. Tem que ser coisas diferentes, né? Eu já fiz muitas vezes isso. Eu devo fazer uma modelagem de banco, reflito isso na minha modelagem nas minhas modas, minhas índices dentro da aplicação e vida que segue. Trabalho sincronizando elas ali. Mas se você pegar uma arquitetura de microserviços, cada API pode ter um banco de dados isolado, só que aquele trabalho, só com aquela informação daquela API. Né? E aquela API pode ter informações só para uma determinada regra de negócio. E você nem precisa de verdade ter um banco de dados. O projeto que a gente trabalha lá hoje tem um banco de dados acoplado, a gente faz vamos dizer assim, uma replicação, mas tem uma ferramenta de controle de usuários, né, que é o Keycloak. Não precisaria de ter um banco de dados por detrás, a gente replica e junta mais informações para a gente, mas acaba trabalhando junto, de certa forma. São dois data sources diferentes, né? E esses cenários, cada vez mais, hoje em dia, a gente vai ver, tipo, aplicações, vamos dizer assim, serviços menores, indo para uma linha de microserviços mesmo, cada um fazendo uma coisa isolada, e o banco de dados começa a ser um repositório mesmo de diferentes tipos, um relacional ou não relacional, ou sendo apenas um cache, ou sendo uma API externa. Então, você abstrair o seu data source e falar, é um banco, não sei o que é, e você focar na regra de negócio, a sua aplicação começa a ter um desacoplamento maior ainda, tá? E independente de externo que eu falei, ignorar qualquer coisa que vem de fora. Basicamente, quando ele trouxe, né, vamos pensar, quando ele pensou sobre essa arquitetura, o Clean Architecture, ele começou a estudar outras, né? Tinha a arquitetura cebola, que é o Architecture, hexagonal, e que é o antigo Ports e Adapters, que ele falava assim, putz, eu tenho que isolar o meu meio externo do meu meio interno, só que começa a trazer muito, trafegar só com drive, vamos dizer, tudo que é externo é enxergado como driver, tudo para trazer informação de externo para dentro, você tem que criar uma porta, né? Eu falei assim, putz, tá meio complicado, muito custoso, né? Então, dá uma simplificada aqui para ver como que fica, mas de certa forma manter a organização. Então, não durmam, tá? Eu falo bastante. Bom, vamos lá. Ele fala, focar na sua entidade. É só, vamos dizer assim, seu modelo de dados para a sua aplicação, tá? É isolado e ela tem que ser, vamos dizer assim, ela tem que fornecer informações apenas para a sua aplicação ali. Tudo que faz parte mesmo do core business mesmo, tá? Ela não tem que ter influência de nada, nem de banco, nem do front, tem que ser dela só. Tá? Os use cases são os casos de uso, tem que ter a regra de negócio, tá? Eles em si, eles enxergam as entidades, tá? A entidade está sozinha, ele está enxergando a entidade, tá? Ele vai montar as operações, tipo, vou criar um novo usuário, vou editar o usuário. Então, para cada operação, ele é um caso de uso diferente, tá? Basicamente, lembra um pouquinho a parte do CQRS, na parte dos commands dele, até a parte também das consultas, tá? Das queries. Ele segrega tudo, só que tudo é um use case, tá? Bom, a gente tem uma camada de fora, que são os adapters, que ele vai fazer a tradução, tá? Ele vai fazer a tradução de tudo. A parte de dados, de tráfego, de requisição. Se a gente estiver falando de web, a requisição vai parar aqui dentro, vamos dizer assim, vai chegar até aqui. Se ela consegue enxergar tudo que está ali dentro, ela consegue enxergar os use cases, ela consegue enxergar as entidades.
Por isso ela consegue receber, vamos dizer assim, a camada de fora vai se registrar nela e ela vai conseguir entender para onde ela vai passar. Então, se chega uma requisição, ela pode validar aquela requisição, pode mapear para um objeto que vai ser utilizado para dentro do use case. Então, pode transformar já num objeto mesmo de, vamos dizer assim, do modelo da aplicação. Se for consumir alguma coisa do banco de dados, essa camada que também vai consumir, ou seja, ela vai vir, o driver do banco de dados ela não sabe o que é, mas ela vai fazer as chamadas ali e vai converter para o modelo de dados da aplicação e se ela for persistir no banco de dados, vai passar para o modelo de conversão que também está nela. Tá? Então aqui fica o controller, os gates, os presenters, fica os mappers, serializers, validators, fica todas essas questões aqui. Além, só que dentro da entidade tem as validações da parte de negócio também. Aqui vamos dizer assim, aqui é mais para, estou enviando um array de contratos. No array de contratos tem que, sei lá, eu sei que vou ter, um array, é obrigatório, beleza. Então aqui nessa camada já barra. De lá dentro da aplicação vai validar o tipo do contrato, se aquele contrato bate com o tipo de cliente, essas coisas, tá? Que é mais negócio. Aqui é uma validação, vamos dizer assim, se está tudo ok, tá? Senão ele já dá um bad request para trás. E a camada de frameworks, que ele abstrai, tá? Bom, tem a questão do... Aqui onde ficaria a configuração do Node, do banco de dados. Se você estiver usando, sei lá, um Mongoose, um CQLite, aqui que vai ficar essa configuração, a configuração do seu Express, do seu GraphQL, tá? A parte de configuração também, como você vai se comunicar, de logar, toda essa parte que é infraestrutura camada de fora. Ela enxerga tudo que está para dentro, só que quem está dentro não enxerga ela. Então, de certa forma, houve um isolamento. Tá? Como eu já disse, o que está dentro está sozinho. O use case conhece as entidades, os adapters conhecem o use case, os frames conhecem os adapters. Tá? E assim por diante. Existe uma amarração entre elas, vamos dizer, tem que ter um meio de comunicação para não quebrar. Ou esse meio de comunicação a gente já vê, eles chamam de regra das dependências, que você tem que manter. Se você não cria um mecanismo, você tem que ser muito disciplinado. Tá? Ou você mantém a disciplina, ou você cria um mecanismo para manter essa disciplina por você. Não deixar esse tipo de coisa, ou seja, se você está usando uma ferramenta que tem módulos ou namespaces, a começar a isolar através desses caras e tem vamos dizer assim, tem uma outra técnica que a gente vai abordar um pouquinho que acaba ajudando. Só que a arquitetura proposta pelo Bob, ela fala, bom, não é só 4 círculos, é a minha percepção do básico que a gente precisa. Se precisar ter menos, pode jogar. Vai que você quer fazer uma coisa mais simplificada ali e a sua regra de negócio não está ali de fato. Você pode usar alguns conceitos e abstrair. Tá? Ou se você precisar de mais camadas, você pode criar as suas camadas também, pegando o mesmo conceito da regra das dependências e aplicando. Tá? Bom, e no Node.js? Essa brincadeira aqui, que quando eu submeti a palestra com o Manfred, ele falou assim pra mim, cara, só não deixa os caras dormir. Eu estou brincando com isso. Tá? Bom, se a gente pegar a parte dos entities usando o Node.js, o que a gente usaria para montar? Bom, as classes, né, do ECMAScript 6, tá? Isso, alguns módulos, tá? Existem, vamos dizer assim, algumas bibliotecas que te ajudam a melhorar a sua regra de domínio. Tá? Se você não vai para uma linha de usar um TypeScript, por exemplo, ou outra linguagem ali por detrás, você pode usar uma dessas aqui, o Structure, Tcomb, Object Model, outro não sei qual é o nome. Basicamente, o Structure ele é feito por um brasileiro também. O Tcomb bem utilizado, se você pegar tutoriais de DDD, Domain Driven Design, aparece bastante. Como a questão do JavaScript não é tipado, ele gera, vamos dizer assim, um encapsulamento de uma propriedade para você. Tá? O Structure faz a mesma coisa, ele vai gerar um encapsulamento de uma propriedade. Essa propriedade é um tipo string, é um tipo obrigatório, ela tem um tamanho máximo, um tamanho mínimo, então vai ajudar a melhorar, ajudar as validações para você. Então a regra de domínio fica nessas validações, dentro da classe em si. Tá?
mostrar um exemplo aqui. Então, se a gente pegar o user.entity, por exemplo, os atributos ali é dessa biblioteca structure. Estou criando aqui, ó, vamos dizer assim, um validate, como se fosse um validation, é a estrutura da minha classe. Ela tem um ID que é number, tem um name é tipo string, ele é required e tem a idade que é o tipo number. Daqui de fato, você vai passar a classe aqui para ele criar as propriedades para você e vai ter um método aqui legal. Por exemplo, ó, min-len, legal range, que é 21. Tá? Esse aqui é um exemplo que peguei na internet também desse mesmo cara. Tá? E é um exemplo bem legal, deixa eu no final. Alguma dúvida? Bom, os use cases, cara, eles precisam retornar algumas coisas a mais do que promises, né? Porque como é o caso de uso em si, ele não pode só retornar, deu certo, deu errado. Ele precisa de mais informações. Um exemplo é ter um validation error. Como é que ele está ali intrinsecamente? Ó, vou cadastrar um usuário. Putz, se o usuário está inválido, né? Então ele tem que avisar que está inválido e passar qual propriedade, vamos dizer assim, que está inválida mesmo. Tá? Um padrão interessante com o Node já dá é o event meter, tá? É do próprio Node.js. Você vai falar assim, ó, vou disparar um evento, emite um evento tal, e quem renderiza lá, que a gente já vai ver, fica escutando. Tá? Então você consegue mandar os eventos que você precisar para aquele use case. Pode ter o success e o failure, só que você pode também ter os outros de validation erro, validation business, ou outras coisas que você vai enxergar próprio para aquele caso de uso. Um exemplo aqui, ó, do create user, ele vai estender o próprio event meter, tá? Está recebendo um repositório. Esse repositório ele de usuários. Na hora que ele vai executar, esse execute está recebendo os dados da camada que ele não sabe. Né? Então ele vai criar um novo usuário a partir desses dados, ele vai persistir, adicionar no repositório. O repositório em si, como ele faz parte de uma camada que a gente vai ver, que é de adapters, ele sim pode retornar promises normais. Tá? Então ele vai lá e fala, se deu certo, emite success. Se deu algum erro, ele vai verificar o tipo de erro. Ó, é validation erro, se for, volta e emite o evento de validation erro. Se não, emite um evento de erro mesmo. Tá? O interface adapters, né? Um exemplo aqui é a própria controller. Tá? Ela vai executar o use case, né? Que vai pedir para emitir o evento, executar e vai ficar escutando o retorno. E o tipo do retorno ele vai manipular para devolver para o usuário. No nosso user controller, ele tem a parte da requisição ali, então ele vai criar um usuário, vai passar o use case para criar, ele vai disparar e vai ficar escutando o success, vai retornar 201 que é o criado, e o validation erro vai retornar 400, e daí erro vai retornar 500, tá? E o value e o execute está aqui embaixo. E ainda na parte dos adapters, falando um pouco de repositório, todo mundo conhece o padrão do repositório. Esse exemplo aqui, como é um pouco mais conceitual, ele acaba entrando nessa questão, repository pattern. Existem umas aplicações que não precisam usar particularmente esse padrão, pode usar outros, tá? Tem algumas bibliotecas que já até implementam esse próprio padrão junto, tá? E entre si também o Unity Framework, coisas do tipo. Então você não precisa criar uma estrutura do repository pattern, você pode usar a estrutura da biblioteca. Algumas já vêm preparadas para isso. Tá? Mas, por exemplo, se você vai persistir num MongoDB, você não está usando o Mongoose, você vai usar o próprio driver do MongoDB, provavelmente você vai ter que montar essa estrutura porque ele não te fornece, só te fornece mesmo a comunicação. Tá? Bom, nos interfaces adapters vou ter o quê? Ó, vou usar os modos do Sequelize, que não é os meus models, tá? O modo da minha aplicação do business mesmo é o entity. O model do Sequelize está na camada de fora. É o contrato que ele tem no banco de dados, não é o contrato da minha aplicação, tá? Ela tem que entender. Mesma coisa com o Mongoose, tá? Então, aqui eu vou passar como dependência, tá? User repository, tá? E princípio serve para tumba com NoSQL, mail service, QEngines, APIs. Então, basicamente, essa interface de adapter tem para conversar com dados, tem um repository pattern.
Mas se você for trabalhar com outros, vamos dizer assim, né, APIs externas ou qualquer outro meio externo, você pode encaixar nessa mesma filosofia. Ele é um adaptador ali que está se encaixando para um driver que é o framework, tá? Beleza. Bom, se você pegar aqui, ó, a gente tem o Superlize User Repository, está recebendo o User Model, que é o módulo do Superlize. Tá? Vou adicionar o usuário, que inicia os dados que vai chegar para ele. Esse user vai executar o validate, que é o biblioteca struct, ele te dá um validate para validar aquelas validações de estrutura mesmo que você montou, validação de entidade. Se tiver tudo certinho, ele vai persistir, senão ele vai disparar aquele validation erro, tá? Que vai dar um promise reject. Tá? Beleza. Uma dúvida. Desse retorno aí do new error, poderia ser também customizado, igual você falou, precisava de mais informações. E daí é nesse momento que atribuiria mais informações e devolveria um erro customizado. E a partir daí você poderia até criar, imagina que é centralizado para sua aplicação, vou retornar um objeto de erro próprio, vamos dizer assim, você pode atribuir o erro nessa parte de interface, de adapter, e nessa parte você vai falando, ó, é regra de negócio, é regra da minha API, o que está acontecendo aqui? Você vai destrinchando aqui. Só que vai ter a parte de verificar alguns tipos de erros, acabam ficando entre as camadas, né? Você não pode deixar tudo numa única camada só. Então, por exemplo, a estrutura que você montou de validação está na entidade. O seu, vamos dizer assim, use case, ele pode fazer uma validação ali antes de pedir para persistir, tá? Ele poderia ter passado isso antes de ter passado para o repository. Ele poderia, tá? Um exemplo, ele deixou para o repository resolver. Pergunte. Na parte de promises e eventos, no adapter, no caso que eu escolhi ali lá para o controller, queria saber se na prática a diferença ela foi conceitual. Tá, mais conceitual. Que você pode falar assim, ó, minha promise vai no, vamos dizer assim, no resultado final dá mesmo. Dá no mesmo. Tem o mesmo resultado com o promise e o mesmo resultado com o listening do evento. Sim. É mais para você conseguir separar, vamos dizer assim, por ser conceitual, você consegue, no evento você consegue escutar em eventos. E no promise você teria que fazer, você tem o resolve e o reject. Aí você teria que falar, putz, é erro, é reject. É erro, o then, aí beleza, aqui eu passo um parâmetro, um objeto para o resolve, falando que tem erro. Daí você vai lá deu then, if, tá com o data.isError, putz, é de validação e você volta para trás. Aqui, por ser um pouco mais conceitual, ele acaba distribuindo, vamos dizer assim, ele acaba meio que separando só para não ter essas verificações nas camadas anteriores. Tudo bem, para você enviar para trás. Uma por outra, né? Porque ao mesmo tempo que você está deixando de checar propriedades do objeto, principalmente no JavaScript que é dinâmico, você está trocando por texto. Então, se vier o texto A é isso aqui, se vier o texto B é aquilo ali, se vier o texto C é tal coisa. Só conceitualmente falando. Só conceitualmente. Porque se você voltasse uma promise, você poderia ter ali vamos ensinar controller, você montar um validator de resposta, um outro adapter para retornar no response que faria esse trabalho para você, tá? Tem uma outra questão. Esse cenário que você colocou é bem simples, ele é bem sim, que é o usuário. Mas eu imagino que você tenha processos mais complexos, por exemplo, você está fazendo uma gestão de pedido, onde você tem o próprio pedido, você tem estoque, você tem uma ordem de compra, se zerar alguma coisa que você poderia encadear com uma série de promises e você entende que aquele processo só terminou quando todas as promises estiverem resolvidas. Enquanto nesse caso você vai ter que criar vários use cases, instanciar todos, esperar os eventos de todos e falar assim, recebi todas essas respostas, recebi, então o processo está concluído sem o jogo. Mas, por exemplo, nesse caso, por ser um caso complexo, ninguém está falando que use assim. Você pode encadear com as promises. A gente tem a flexibilidade de manipular e falar, ó, eu tenho esse cenário principal que é com o evento, mas vamos criar uma abstração para isso, um modelo de promises. Ele tem que gerar um desacoplamento das camadas, tá? Basicamente é isso. E a questão dos use cases dos casos principais, sim, fica até fácil, né? Você vai ter uma representatividade ali, que nem a gente tem nos comandos,
Você fala, ó, tem os clientes, vou cadastrar, inativar, deletar, vou reativar e assim por diante. Você tem uma série de arquivos a mais que você vai ter que instanciar. Mas, acho que faz parte. O direcionamento que você tem, acho que há um ganho. A parte de infraestrutura e configuração, tá? É a configuração do banco de dados, dos modos sequelares do Mongoose. Aqui vai estar a configuração do logger, a parte do cache, vai estar a configuração do seu Express, do Fastify, Restify. Então todas as configurações vão estar aqui, tá? API externa, Red Team Kill, qualquer coisa que seja framework externo, vai estar as configurações desse cara. Atenção, se você trocar o Express pelo Restify e afetar alguma, você tem que ir lá e entrar nas camadas de dentro para fazer um ajuste, quer dizer que não houve a separação de conceitos corretamente, tá? Então não tá, há um acoplamento. Na prática, ter um certo acoplamento não tem problema, né? Conceitualmente em si tem um problema, tá? O ideal é a gente sempre almejar o desacoplamento, né? É importante para a gente conseguir ter aquelas questões de testes mais fáceis, coisas do tipo. Uma estrutura, por exemplo, que dá a parte de configuração da sua infraestrutura, tá? Ó, tem, na parte da minha infra tem a API, tem o log da minha API, vai ter os caras que vão logar, você pode log handler para disparar o erro, para ser console, para gravar no Elasticsearch. Então as configurações são todas aqui. Vou ter vamos dizer assim, as minhas rotas e o meu server, tá? É o cara que eu peço para minha controller se registrar. Esse cara eu passo para minha controller, ele registra as rotas e retorna para mim. Do meu database, são os esquemas do meu database, config, né, os models, né, que é uma consideração desses esquemas, o log, o passport, se houver autenticação, a parte do resto. Peguei como exemplo. Conectando as camadas, né? Uma camada chama a outra diretamente, pode gerar um acoplamento, tá? Então, na orientação a objetos já tem uma técnica que se chama injeção de dependência, né, ODI, que fornece isso. Só que no Node existe umas certas discussões, tá? Se você entrar nesse link série de posts aqui, vai estar o carinha que criou esse OLX, que ele é uma biblioteca de injeção de dependência para Node.js, tá? Só que ele não é baseado no que a gente conhece em injeção de dependência com Angular 1. Ele é mais perto de um Castle Windstorm ou de um Spring, tá? Porque, vamos dizer assim, ele vai criar o seu container, vai registrar os caras nele, tá? E esse container vai gerenciar as dependências para você, o lifecycle, coisas do tipo. Tá? E já tem, se você está usando o OLX ou Express ou Core, ele já tem alguns adaptadores para você também, para você conseguir fazer uma injeção de dependência por requisição, tá? Então ele coloca um middleware no seu request já, quando chega no controller, você já tem a capacidade de invocar outros caras que estão registrados nele. Como eu falei, nessa série de posts é do cara que criou o Elix, tá? Ele explica como funciona a biblioteca dele, explica por que ele criou a biblioteca e debate, vamos dizer assim, um post de 2015 a 2016, falando que Node.js não precisava de injeção de dependência, tá? Ele discordou, criou a biblioteca dele, mas ele difundiu com uma comunidade. Um exemplo do container aqui, como que fica ali, estou registrando, né? A parte aqui tem a parte da estrutura do OLX, mas eu vou registrar minha service, repository, né? E vou configurar o container, vou registrar e tudo mais. Eu dei uma enxugada no container, tá? Para caber aqui na página só. Então ele registra esse cara que vai startar. Né? Não coloquei aqui, mas tem vamos dizer assim, a sua index vai chamar um cara que vai executar esse cara dentro da sua aplicação. De certa forma, você está injetando o seu server, está tudo aqui dentro do container, o seu application está aqui dentro do container. Então, na sua index, você vai pedir para o container te dar o server para você startar o server e ficar escutando. Mas ele só faz isso, esse index. Tá. Existem outras alternativas para Node.js, além de você trabalhar com ECMAScript 6, você ter que buscar em bibliotecas para satisfazer, para você ter, vamos dizer assim, usar a arquitetura, deixar mais tipado para você usar o benefício e validações? Tem, mas
sistemas. Você pode usar TypeScript e o Inversify, que é uma injeção de injetor de dependência feito no TypeScript, tá? Aqui você já vai ter a tipagem, então você não vai precisar de uma biblioteca para falar que o tipo isso tem com require. Você consegue montar na sua classe a sua regra de negócio ali, suas validações, tá? E assim, o método validate, você consegue criar uma estrutura de validação e passando. Você pode criar também, tipo, a questão dos observables, você pode encaixar até o RxJS também para você incrementar mais, tá? Para ficar, vamos dizer assim, uma gama menor de ferramentas para você ter o mesmo resultado. Sei. Tá? E aí, a gente conclui o quê? Clean Squid. O cara só coloca título de livro, coloca clean, vende milhões. Separação de conceitos. Houve uma separação de conceitos, né? Então, o guarda-roupa estava lá bagunçado, que está tudo dentro das caixinhas. Tá? A gente, programador, a gente sabe que tem momentos que a caixinha aqui não tem problema uma ficar desorganizada, mas que a outra tem caixinhas que vai ficar mais organizada. Vai de você ter a maturidade de ponderar onde você vai encaixar as coisas. O padrão está aí para ser usado. Se você achar que pode melhorar, adicionar ou flexibilizar, fica à vontade também. Tá? E basicamente você vai ter uma aplicação altamente testável, você vai poder adicionar, alterar, substituir, remover configurações de infraestrutura, tá? Que ficam obsoletas com o tempo, se precisa atualizar, sem precisar alterar sua regra de negócio. Tá? Ela é interessante, cara, aqui se você está com monolito, uma aplicação monolito, cresceu, tudo mais, e você quer quebrar em microserviços, começar a quebrar em macroservices, vamos dizer assim. Você já tem os use cases montados, você já tem, vamos pensar assim, pensando um pouquinho de domínio, você já vai estar dividido, seus body context já vai estar definido. Então você já só desacoplando o que está aqui dentro para outra API, mas mesma estrutura, e assim por diante. Então você vai ter os seus macroservices, depois vai ter os microservices, e daí você vai trabalhando essa constelação. Então ela é uma arquitetura que acaba ajudando. Né? Esse ano eu fui no TDC de microserviços, eles falaram bastante, tá, desse padrão, praticamente todos falaram, todas as palestras falavam que para programar microserviços não se programa como você faz MVC normal, tem que ir com uma estrutura diferente, um pouco mais simplificada, mas bem dividida. Mas a gente vai para a palestra, como hoje que está na palestra, a gente está falando de conceito, tá? Essa palestra é um pouco mais conceitual, mais de vida real. E ajuda a postergar decisões, né? Onde o Bob fala que você consegue postergar, a sua arquitetura permite postergar informações, quer dizer que ela é uma arquitetura boa, porque você está... Vamos pensar assim, eu não estou pensando, eu tenho que pensar tudo o que eu vou fazer agora? Não, consigo pensar conforme a demanda, né? Para você entregar valor aos poucos. Então, é uma arquitetura, vamos pensar assim, design para ser agregado aos poucos, extensivo e aos poucos vão se encaixando, tá? Artlab, o site carreiras.artlab.com.br, estamos contratando, prova 2. Tira a foto da prova. Fazendo um favor. Junte-se a nós, Artlab. Nós temos 6 vagas para desenvolvedor full stack Node, tá? Para trabalhar em São Paulo, mas a gente negocia o remoto. Tá? Tem desenvolvedor .NET pleno, .NET Senior. Mas tem ali, tem um mod Python, tá? Que é de parte de ciência de dados, né? Bem interessante. Eu notei um desdém aí com o .NET. Oi? Eu notei um desdém aí com o .NET. É que o evento é diferente, né? Se fosse o Sorocaba Códigos, a gente estaria falando .NET, mas aqui é Node. Obrigado. Perguntas? Aqui, meus contatos. Seus testes ficam onde? Onde você Não tem. mais? Vamos pensar assim. Aqui faz essa pergunta. Tem várias formas. A primeira é, vamos pegar para testar o seu use case. Você pode ter no mesmo diretório, tem o seu usuário, create usuário.usecase.spec.js. Ali pode ficar os seus testes, seu teste unitário daquele cara. Você pode ter uma camada separando, pensando no diretório,
SRC para código e tem uma de teste. Você entra no teste, tem a parte de integração ou funcional, e você tem um unitário ali também separado. Praticamente eu gosto de o teste estar junto, porque acaba fomentando você, fica olhando para o teste e atualizando ele, tá? E o de integração você deixa apartado ali, que provavelmente o de integração ou você vai ter que levantar a aplicação, vai ter que ter os mocks do seu banco de dados ou de APIs externas para você ir checando, tá, cada endpoint, qual que é o retorno que ele está te dando. Mais? Pensando nesse modelo de arquitetura que você está apresentando, também a gente poderia, no caso do teste, pode gerar um teste, subir em memória outra base, porque como a gente estaria meio que abstraindo tudo, né, a gente conseguiria subir outra base de dados em memória só para teste, e descer a base e conseguir colocar os testes também. E você pode ter, nesse exemplo aqui do cara que ele dá, ele tem o sequelize repository, mas ele tem um in-memory repository. Então você pode ali, na hora que você está testando, toca a chavinha, ele vai injetar os in-memory repositories, você vai dar tudo testando em memória. Mas isso só é possível, né, nessa estrutura, isso é tudo bem separado, porque se tiver alguma coisa acoplada. Não dá, é só teste de end-to-end, né? Daqui a pouco você já está testando a aplicação de cabo a cabo. Fica para fazer um deploy 4 horas. Com o CI então, daí quebra no meio do caminho, você tem que reiniciar de novo. Que é intermitente, às vezes depende de rede, né? Quando eu estava na Cato, a gente tinha esse problema. A aplicação do site da Cato, antes que todo mundo fale que é uma bosta, tá? O site da Cato, a estrutura do projeto é muito grande. Então, só para você ter ideia. 20 anos, né, de codificação. Ah, você também é de lá, né? Boa. Eu entrei, a gente trocou, eu estava na Venture, foi para lá, você foi para a Venture. Trocamos de projeto aqui, ó. Tava com o Nathanael, você foi com o Nathanael, só que com posições diferentes, né? E lá, se você trocou cor do botão ou correção de bug, é 8 horas. Nossa. Daí você fala assim, poxa, 8 horas, né? Pode ser até 8 horas. No melhor das hipóteses, é 4. Porque você vai ficar lá com, até brinquei com o Vini contando, você vai rodar o CI, ele vai ter que pegar tudo, vai jogar para outro servidor, daí beleza, já tem o mesmo transtorno de passar para outro servidor, você vai começar a bateria de teste, aí vai executar teste unitário, funcional, de integração, beleza, vai zerar, voltar dando os rollbacks necessários, porque a base de homologação reflete a base de produção, volta. Daí se deu um problema de rede, você tem que reiniciar. Depois que passou isso, vem os smoke tests lá, então ele vai ter várias etapas, se der uma merda no caminho, fodeu, tá? Tem um cara bem interessante ali, que na Cato a gente tinha a questão de subir vários robôs para testar os fluxos, mas tem esse problema, depende de rede também, então fica todo mundo acoplado. A aplicação de lá tinha um problema de conexão com o Elasticsearch direto para logar. Um dia o Elasticsearch ficou fora do ar, a aplicação não funcionava por causa do acoplamento, ela tinha que funcionar com aquele cara, tá? Sem o cara não funcionava. Dependia de tudo isso para fazer o deploy? Tudo isso. Te passo o telefone entre os caras. Tinha um cara lá que ele falava o seguinte, o site da Cato tá de pé por um barbante. Nossa empresa presta consultoria para resolver esse tipo de Para segurar o barbante. A gente não resolve o barbante, a gente segura o barbante. Mas segura o barbante com aquela classe. Zoeira, tá, gente? Ele vai lá, tira o barbante, faz as cordas, põe um negócio de aço bonitão. O bagulho fica chique top. Beleza? É isso aí. Fechou?